Ricardo Lízias nasceu em 75, em São Paulo, publicou os romances Cobertoria de Estrelas, Duas Praças, O Livro dos Mandarins, O Céu dos Suicidas. Foi vencedor do prêmio de melhor romance da APCA, Associação Paulista de Crítica de Arte, e é autor também do livro Ana, Ó e Outras Novelas. Em 2012, foi selecionado pela revista Granta como um dos 20 melhores jovens escritores brasileiros. Eu vou tentar fazer uma fala que vai ao mesmo tempo tenta responder a pergunta, a colocação do título, e também discutindo algumas coisas com relação à literatura que sempre me incomodam bastante no nosso contexto, e que foi quando eu comecei a trabalhar na minha literatura. Eu vou falar rapidamente, vou falar em uma frase porque eu sou escritor. Né? Eu sou escritor porque eu gosto de fazer coisas. Né? Eu gosto de fazer objetos. Eu gosto de fazer, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Então eu gosto de fazer pratos, de comida, essas coisas. Então eu acho que eu concordo completamente com as falas anteriores à minha, e eu enxergo a literatura, o fazer da literatura, sobretudo como um fazer, né? Então eu não tenho muita, como pode dizer, eu não tenho muita dificuldade em ser mais ou menos comparado com, não sei, um operário, alguém que construi, como eu dizer, um pedreiro, por exemplo, alguém que está construindo coisas. Quando eu faço os livros também, o que mais me encanta no ar, me desculpe, eu não sou muito bom para falar em público, eu sou um pouco tímido também, enfim, as pessoas dizem que eu sou melhor para escrever do que para falar, mas, enfim. Quando eu escrevo, eu me encanto muito, eu gosto muito do processo de produzir o livro, que é não só do processo de redação, mas do processo de revisão, do processo de discussão com a editora, do processo de composição mesmo dos capítulos, do processo de discussão da capa, até enfim o livro ser produzido. Depois que ele é produzido, o resto do processo me incomoda às vezes um pouquinho, a divulgação às vezes me incomoda um pouco, a coisa das livrarias também eu não me sinto tão à vontade. Mas enfim, eu escrevi o meu primeiro, eu sou oriundo do meio acadêmico, embora eu tenha saído do meio acadêmico, e a minha saída do meio acadêmico foi uma saída inteiramente amigável, das quais todos os meus amigos são do meio acadêmico, eu sempre encontro meu orientador no café, converso com eles, não tive absolutamente nenhum conflito com o meio acadêmico. Eu saí porque eu considerei que eu estava fora, eu não queria escrever ensaio, eu queria escrever ficção, e não tinha cabimento algum eu fazer parte daquilo, né? Mas enfim, quando eu fazia graduação, eu estava numa república, e tinha o ânimo da república, a vida acadêmica muito bacana, todas as coisas que as pessoas da minha idade faziam, eu também fazia, só que eu precisei ficar em julho, no mês de julho, na Unicamp, né? Por uma iniciação científica lá que eu fazia, e fiquei inteiramente sozinho. Na República, a Unicamp é uma faculdade de pessoas que saem do interior para ir morar, né, por ali, então nas férias não tem nada, tinha nada e eu. E a minha orientadora. E aí eu fazia lá os trabalhos de iniciação científica, chegava à noite na República e eu ficava sem ter com quem conversar. Era uma época que essa coisa de notebook, internet ainda era muito raro, né? As pessoas não tinham muito. Hoje em dia, eu fui a uma república há um ano atrás, tinha notebook, 3G, uma enorme maravilha. Era o ano de 97, acho que, mas não tinha nada disso, e eu comecei a escrever. Eu comecei a redigir à mão, eu escrevo à mão até hoje, não tenho absolutamente nada contra meios tecnológicos, nada, eu adoro o e-book, acho o iPad uma enorme maravilha, mas eu escrevo à mão. Eu escrevo à mão porque, como eu disse, como eu gosto do processo de criação, se eu escrever à mão e poder depois digitar, eu já ganhei uma parte, eu já ganhei um trabalho, um processo. Então, e eu escrevi uma espécie de... Eu escrevi um micro-romance, né, que é a história de uma criança, um menor de rua, que quer aprender a ler. Eu peguei esse tema exclusivamente porque eu fazia letras e tinha umas coisas de pedagogia que a gente estava estudando, e a gente estudava uns arquivos de letramento, né, como as pessoas fazem para estudar,
Eu escrevi esse romance e ia digitar na universidade, não é? A universidade tinha lá os computadores próprios dos alunos, os alunos, eu fazia graduação, mas tinha o pessoal do mestrado e doutorado que digitava suas teses, e eu digitei ali, não é? Imprimi com o dinheiro da universidade, imprimi na sala de impressão de tese. Eu não sei porque eu justifiquei, acho que eu inventei que eu era aluno de mestrado, alguma coisa, ia imprimir um capítulo da minha dissertação, imprimi. E nesse mês eu trabalhei nesse texto e deixei, quando acabou o mês, não é, eu deixei na República, na mesa, esse livro, e voltei para São Paulo. E era uma república de alunos de letras, todos nós, né? Todos davam letras. Nesse meio tempo, um colega, né, aluno estudante de letras, voltou e viu o meu texto na mesa. e aí ele leu o texto, e ele, enfim, um grande amigo meu, ele gostou, ele fez várias dicas, muda isso, faz aquilo, e ele falou, mas eu gostei, eu acho que você devia tentar publicar. Só que veja, eu tinha 22 anos, estava no terceiro ano do curso de graduação, não tinha a menor ideia, eu era um bom aluno de letras, mas só isso, não tinha a menor ideia de como funcionava editar, fazer as coisas. O que eu fiz? Eu peguei o endereço da editora do livro que eu estava lendo, que é a editora Rocco. Eu estava lendo o livro É Isto um Homem, pode achar que eu estava lendo Paulo Coelho, né? Eu estava lendo É Isto um Homem, peguei o envelope e fui na universidade, usei o correio da universidade, uma coisa espantosa, mandei para a editora, sem sequer ter escrito uma carta. Eu coloquei o endereço da casa da minha mãe, não da República, porque se a República respondesse, chegasse uma carta, ele ia perder, e mandei para a editora Rocco, que é uma das maiores editoras do Brasil, né? Passa mais ou menos um ano dessa espécie de maluquice juvenil, meio adolescente. Quando eu estou terminando o curso de graduação, a editora, a Rocco, liga para a casa da minha mãe, né, e pergunta se é verdade pergunta se eu morava lá, né? O nome do rapaz, Ricardo Lisas, morava naquela casa, era aquele telefone, né? A minha mãe fala que era, e eles só pedem falar comigo sobre o livro. E minha mãe, quando eu ligo para minha mãe no ambiente acadêmico, minha mãe fala, parece que você não pagou uns livros que você comprou. Tem uma editora aí que está atrás de você, para você pagar. Vê se paga. E minha mãe fala, vê se para de comprar livro. E eu fiquei com aquilo completamente encasquetado. Que história, eu não estou devendo, sei lá, livro. E aí passa um tempo, eu não respondo no telefone, aquilo para mim tinha ficado um pouco de lado, porque eu precisava fazer o trabalho de conclusão de curso. Eu estava querendo fazer mestrado e tal. De repente a editora faz contato com um professor da faculdade de letras, que eles conhecem, mas a gente está atrás de um autor de um livro que estuda aí, mas não respondeu. Aí o professor me encontra no corredor e fala, parece que eu não tinha contado, eu não tinha feito, por exemplo, minha mãe não sabia que eu escrevia, quer dizer, nem eu sabia, foi o meu primeiro texto, né? Essas pessoas não era uma novidade, as pessoas sabiam que eu gostava de ler. Aí o professor também falou, eu não sabia que você escrevia, você escreveu um romance? Aí eu falei, é o romance que eu fiz. Aí aconteceu uma coisa completamente extraordinária, absolutamente rara no meio editorial, incrível, que é uma grande editora fazer uma proposta de publicação para um autor inteiramente desconhecido. Como a Regina falou antes, não é? As pessoas passam anos para publicar o seu livro, não é? Mas ninguém me pagou absolutamente nada, evidentemente, mas eu também não paguei nada. E o meu primeiro livro foi lançado por uma grande editora, Rocco, sem que eu não soubesse nem... eu não sabia nem o que era a primeira prova, a segunda prova, eu fui aprendendo durante o processo. O meu primeiro livro se chama Cobertor de Estrelas, é a história de um menino de rua que quer aprender a ler, como eu estava dizendo, e ele não teve no Brasil nenhum tipo de repercussão, nada, não é? Ele é vendido hoje nessas máquinas do metrô, que as pessoas querem assim, pague quanto você acha que vale, e todo mundo paga R$2, que é a nota, é a nota mais baixa que existe, não é? Enfim, o livro, aquilo para mim era uma coisa completamente espantosa, publicar o livro, eu estava começando um curso de mestrado, o livro saiu, não teve, como diz, nenhuma repercussão, com exceção de uma matéria de jornal, que essas coisas vivem me perseguindo, uma matéria de jornal que disse que o livro tinha sido escrito por um ex-menino de rua.
E minha mãe leu aquilo, foi ela também que descobriu. Minha mãe é uma enorme militante da minha causa, né? E minha mãe falou, mas você está dizendo por aí que você é um ex-menino de rua? E eu falei, não, eu não estou dizendo nada disso. E depois eu comecei a olhar aquilo, as pessoas leram o livro achando que era um pouco a minha história. Isso é um total absurdo. Eu sempre fui uma pessoa de classe média, eu fazia mestrado, minha mãe pagou escolas razoáveis, não tinha nada da minha história, nada, zero minha história.